Eu sou Jorge Fonseca, tenho 53 anos, sou licenciado em Economia e Master em Gestão Comercial e de Marketing. Basicamente, iniciei como Headhunter há 20 anos, mas desde há 12 que pratico o serviço, ou que presto o serviço exatamente contrário aos Headhunters. Por isso, eu desde há 12 anos especializei-me na área de assessoria a executivos no seu processo de procura, mudança de emprego em Portugal e no estrangeiro. Eu basicamente presto o serviço exatamente contrário às empresas de recrutamento, que as empresas de recrutamento identificam pessoas com determinado retrato robô e eu presto assessoria aos próprios executivos ou aos próprios candidatos no seu processo de procura ou mudança de emprego, com o objetivo de ajudar os candidatos ou assessorar os executivos a acelerar e otimizar os seus processos de gestão das suas carreiras e de procura de um novo projeto que muito ambicionavam, tanto em Portugal como no estrangeiro. O mercado de trabalho nos últimos anos tem vindo a sofrer alterações bastante profundas, em especial no pós-pandemia. Vamos ver, há muitos setores que têm vindo a sofrer transformações bastante profundas, fruto da digitalização e da globalização, em especial, por exemplo, o setor da banca e seguros, que tem vindo a ter grandes mudanças, nomeadamente até grandes downsizings. Basicamente, a banca nos últimos 10 anos perdeu 50% da população ativa, fruto da crescente digitalização e de crescentes mudanças em que, no fundo, em especial após a pandemia, as pessoas reduziram fortemente o número de idas a agências e começaram, através da digitalização, a utilizar a banca por internet, banca por telefone, o que faz com que houve um vastíssimo número de agências, mais de 50% das agências foram fechando, tanto a banca como dos seguros, etc. E as pessoas começaram a utilizar os canais digitais, o que fez com que de facto se reduzisse bastante. Para além disso, e no pós-pandemia e com a entrada da pandemia, o e-commerce sofreu um aumento muito grande. Basicamente, desde o e-commerce, desde o início da pandemia, o e-commerce evoluiu para, no fundo, quase 5 anos. Taxas de penetração que eram esperadas para daqui a 5 anos aumentaram fortemente e, por isso, o e-commerce é hoje uma realidade, assim como o marketing digital. A economia está a sofrer uma profunda disrupção, para além da caminhada para as energias limpas, para a digitalização de tudo o que é negócios e a disrupção de muitos negócios, no fundo, a transformação de muitos negócios, fruto da pandemia e fruto das novas tendências do mercado em geral. Vamos lá ver, depende de caso a caso, mas hoje em dia, em termos latos, procuram-se pessoas que sejam experts nas áreas em que trabalham. Nós hoje estamos na era da especialização, é assim que eu vejo o mercado de trabalho. Os profissionais que querem distinguir-se e que querem, no fundo, ser alguém de relevo nas suas áreas, têm que se comportar como os médicos, estar na vanguarda do conhecimento nas suas áreas de especialização, especializarem-se em áreas com mercado, porque isto é importante, especializarem-se em áreas que estejam a crescer e onde haja mercado, porque o que vejo é que algumas pessoas tiram cursos que são cursos bonitos, porque até tiram cursos porque a família os incentivou, o namorado ou a namorada os incentivou, mas são cursos que não têm empregabilidade. E as pessoas hoje, para estarem satisfeitas, e é assim que eu vejo, a maior parte das pessoas que estão satisfeitas não só fazem aquilo que gostam e sentem-se bem dentro do setor ou dentro da sua área de negócio, mas ao mesmo tempo estão em áreas em que existe mercado, em que existe trabalho, basicamente, e que são suficientemente remuneradas, porque isto, um amor e uma cabana, é difícil, isto em termos latos. Por isso é importante áreas em crescimento e as pessoas serem alguém que é uma referência do mercado na sua área de especialização. E por isso existe uma aprendizagem contínua
e, de facto, uma especialização. Assim como há especialização nas áreas médicas, há especialização em marketing digital, há especialização na área de transformação digital, há especialização em área de fusões e aquisições, e a pessoa tem que ser um expert numa área ou numa sub-área de atividade que, de facto, seja uma área que o mercado valoriza e onde há trabalho. Vamos lá ver, eu quando recebo aqui as pessoas, para já pergunto, tento perceber bem o que é que elas fizeram até agora, de forma exaustiva, perceber o que é que gostariam de fazer e ajudá-las a definir o next step possível e execuível, porque há muita gente que o problema é que quer uma coisa que é uma utopia ou que é possível casando com a filha do dono, tendo uma namorada que é dona, ou basicamente pela outra via que não havia normal profissional. Por isso eu primeiro ajudo a definir um next step possível e execuível e depois ajudo a procurar emprego e a posicionar-se para ter emprego e a gerar conversas e, no fundo, com executivos com poder para o contratar para as posições em que ela poderá ambicionar e serem next steps execuíveis para ela. Porque o problema de muita gente é que quer coisas completamente utópicas ou que é possível de outro modo que não pela via profissional. Vamos ver, os headhunters, se há coisa que fazem muito, é substituir pessoas que foram mal contratadas. Pessoas que foram contratadas porque eram amigos do ténis, eram amigos da bola, era o meu genro querido, etc. e deixou de ser genro e passou de bestial a besta. E isto, basicamente, hoje estamos na era dos resultados rápidos. A maior parte das empresas, fruto da concorrência, precisam de resultados no curto prazo. E resultados de curto prazo é olhar, ver e vencer. É um médico ultra especialista que em dentes de siso é espetacular. E é ultra confiável como médicos de dentes de siso. Pode ser muito mau a guiar, muito mau a cozinhar, pouca cultura geral, mas tem a cultura de dentista de dentes de siso muito bom. Você tem um problema de dentes de siso e ele resolve-lhe o problema. Pode não ser confiável em mais nada, a não ser como médico de dentes de siso. E nós estamos nessa era. Bem, os que mais procuram apoio, basicamente, são em áreas em que, de facto, sobra gente e onde é difícil encontrar posições, onde é difícil mudar. Eu posso lhe dizer, a banca tem vindo no fundo, a disponibilizar muita gente, uma vez que a banca fechou muitos balcões e cerca de 50%, a banca reduziu nos últimos 10 anos 50% da população. 50% que no fundo saíram para o desemprego ao fim de 30 anos de carreira e aquilo que elas sabem fazer fora da banca é a empregabilidade é muito baixa e aí sim vêm muitos porque tentaram por eles próprios e não conseguiram. Funções da direção financeira, também sobram quadros de direção financeira, sobram controllers, até porque com a globalização tem havido muitas fusões de empresas e uma empresa ao fundir-se com outra, de 2 diretores financeiros passa a 1, ou de 3 diretores financeiros, se eram 3 empresas, passa a 1, e se vai hibridizar, às tantas o diretor financeiro é um diretor financeiro em Espanha, que também engloba Portugal, ou parece que noutras áreas de facto não sobra tanta gente, mas estou-me a lembrar, por exemplo, funções de back-office sobra bastante gente, e em especial em empresas muito grandes que com downsizing sobra gente de back-office que aquilo que sabe fazer é pouco replicável para outros negócios, tanto estou a falar da banca, de seguros, de empresas muito estatais, etc., com back-office, em que aquilo que ela sabe fazer aplica-se nos correios, mas não é replicável para o outro lado. E de facto há outras profissões em que de facto sobra gente por N razões. Agora, por outro lado, há outras profissões e há outras áreas de especialização em que de facto há falta de quadros e que quase não vêm ter. Por exemplo, há falta de programadores e chefes de equipas de desenvolvimento de projetos informáticos, na área da digitalização de processos, é uma área em grande ascendência nas empresas e que de facto há falta de quadros,
como na área do marketing digital e toda a área digital, que é uma área de vanguarda. Hoje, antigamente dizíamos, ele é um marketeer, hoje é um marketeer especializado na área digital, porque a área digital das redes sociais, etc., são tudo áreas de vanguarda que as pessoas devem se especializar cada vez mais em áreas em forte ascensão, em áreas em forte crescimento, que é aí que existe a empregabilidade. Para quem quer recolocar-se mais rapidamente, isto é basicamente, como dizia o Sr. Einstein, é 5% de inspiração, 90% de transpiração, ou 95% de transpiração. Uma pessoa que quer mudar, primeiro é definir bem o alvo. Qual o next step possível que eu tenho e que eu poderá ser um passo em frente na minha carreira, ou para onde é que eu posso ir? E aí, com a ajuda de alguém que perceba bem do mercado de trabalho e que esteja habituado a ver percursos. No meu caso, eu vejo percursos profissionais, vai fazer agora 20 anos, vai fazer em junho 20 anos, e há 12 anos que presta assessoria na mudança de emprego. Julgo que fui um dos primeiros na minha área no Career Change, porque havia 2 empresas de outplacement e eu basicamente comecei por trabalhar e a assessorar. Claro, a maioria das pessoas que me contratam são pessoas que até estão empregadas, não estão satisfeitas nas suas atuais funções, vêm-se estagnadas, precisam de mudar, que sentem-se insatisfeitas com o chefe ou até com o negócio e até muitas vezes até gostavam de vir para o estrangeiro ou vir do estrangeiro. E a primeira coisa é perceber bem o que é que elas sabem fazer, que é replicável e que tem empregabilidade, ajudá-las a escolher bem o next step possível e execuível, ajudá-las a fazer um currículo produzido e discriminando bem no currículo o que é que elas fizeram que é apelativo e o que é que fizeram com que achievements que de facto impressionem, como dizem os americanos. Depois um LinkedIn apelativo e depois há que disseminar o CV por um vastíssimo número de interlocutores, tanto empresas de recrutamento que preenchem 5, 6% das vagas e têm por missão hipercomparar candidatos, porque são compradores profissionais de capital humano, como por empresas finais ou consultores de empresas de gestão, por exemplo, consultores de gestão que têm por missão influenciar recrutamentos, influenciar executivos nas áreas da sua especialização. Por isso, há que fazer um currículo apelativo e disseminá-lo por muita gente, tanto por mail, como por LinkedIn, como através do network, quem tenha network. O problema da maior parte das pessoas que vêm ter comigo é que têm um network muito reduzido, têm bons amigos, mas nenhum amigo com potencial para lhes dar emprego. E isto é crítico hoje, as pessoas terem uma rede de network simpática e darem-se com pessoas que lhes possam ser uma mais-valia e lhes possam puxar para os sítios onde elas queriam ir. Isto é uma forma, mas isto é um trabalho exaustivo, como faz a Media Market, como faz as empresas, as cadeias de lojas, que é um folheto apelativo disseminado por muita gente, porque as pessoas só marcam pontos quando começarem a ser chamadas para entrevistas para postos onde gostariam de ir. Vamos lá ver, os profissionais com mais de 50 anos depende muito dos setores em questão, porque há setores que têm empregabilidade e que de facto continuam a absorver pessoas com mais de 50 anos, porque de facto há falta de profissionais. Eu, por exemplo, no setor das tecnologias, um profissional que esteja na área das tecnologias e que esteja up-to-date com o conhecimento, há mercado para ele. O problema, há outros setores em que de facto a procura de pessoas é muito baixa, como é a banca, como é os seguros, que são em setores em decrescimento e que têm vindo a estar em decrescimento, que a pessoa, quando perde emprego a partir dos 45, só tem uma solução, é mudar de área ou mudar de setor completamente de atividade. E aí há várias alternativas. Imagine que vem da banca e seguros, em Portugal não há emprego, mas vai-se oferecer para trabalhar em África. E a África continua a assimilar muitos profissionais da banca e seguros, porque de facto a África tem falta de know-how sofisticado, know-how de negócios, de empresas de vanguarda e know-how de profissionais que trabalham em países como o nosso. Por exemplo, Angola e Moçambique
tem assimilado e tem contratado muitos profissionais da banca, seguros e telecomunicações de Portugal, às vezes com 57, 58 e 60 anos, que vão para lá dar formação e consultoria às empresas locais com grande sucesso. Outro é aqueles que não querem ir para fora de Portugal, por exemplo, e que saem da banca e seguros, podem enverdar, no fundo, transformar um hobby que tenham num negócio. Gostam de cozinhar e vão transformar esse hobby num negócio, mesmo que nos primeiros anos vão ganhar muito menos daquilo que ganhavam, porque bem, eles estavam habituados, se calhar, a dirigir uma agência de um banco e como cozinheiros vão, se calhar, ganhar um terço, mas daqui a uns 2, 3 anos, 4 anos, se investirem forte na área, no seu know-how, no incremento do seu know-how na cozinha, ou liderarem um clube de ténis de que são sócios e, no fundo, saem da banca para liderar um clube de ténis, ou para a direção de um clube de ténis, ou de um clube desportivo, mas vão ter que olhar fora da caixa, ou, no fundo, identificarem na sua rede de ex-clientes, na rede de ex-amigos, a quem é que eles podem abordar diretamente, numa primeira fase, ao seu network de conhecidos, de forma que mais facilmente poderão contratá-lo fora da sua área de conhecimento. Senão vão ter que, de facto, ir oferecer-se a empresários donos, patrões donos, ou filhos genros de patrões donos, para negócios mais pequenos ou negócios menos sexys que normalmente têm dificuldade de contratação. Eu posso lhes dizer aqui exemplos de negócios que, sendo sérios ou muito sérios, são negócios pouco apelativos. Eu lembro-me sempre e digo sempre, um negócio como as funerárias é um negócio extremamente correto e que vão existir daqui a 20 anos, mas que é um negócio muito difícil de contratar profissionais e é um negócio como os outros e que, de facto, precisa de pessoas com know-how, etc. E é um negócio que, de facto, as pessoas veem-se renitentes e que têm menos concorrência, como é o outro negócio, como é o negócio da geriatria, que é um negócio em crescimento, que as pessoas são menos remitentes, gostam mais da hotelaria, que até tem mais concorrência e que paga mal, do que um negócio que está em crescimento. Nós temos uma população em franco envelhecimento e, de facto, paga salários como o outro, não é um negócio apelativo ao sexo. E isto é o que acontece, que muitas empresas têm excesso de pessoas, como tudo o que são marcas bonitas, Nestlé, Cadbury, marcas de renome têm candidatos em excesso, mas empresas de negócios menos apelativos, apesar de muito corretas, de facto têm dificuldade em contratar, ou empresas que ninguém conhece e aí eles não têm muito menos concorrência, esses gestores, e têm que aceitar candidatos oriundos de outros setores, porque senão teriam que ir a uma empresa de recrutamento que lhes custa uma pipa de massa. Mas que, de facto, as pessoas com 50 anos, para mim, hoje trabalha-se até aos 68, as pessoas têm que intuir que há emprego de certeza para lá dos 55, hoje trabalha-se com facilidade até aos 70 anos. Não. Há muitos médicos e advogados e profissionais que aos 64 anos estão na crista da onda do seu conhecimento e estão a fazer as coisas mais complexas que alguma vez fizeram na vida. Basta ir a um hospital de referência em Portugal, tem muitos médicos com 64 anos que estão a fazer as coisas mais complexas que alguma vez fizeram em escritório de advogados, idem aspas, e em muitas empresas, muitos gestores são administradores até aos 60 anos, aos 70 anos, e aos 60 e muitos estavam a tomar decisões complexas e com grande sucesso. É assim que eu vejo. Vamos lá ver, a primeira coisa é perceber bem o percurso passado, o que é que a pessoa se fez e sabe fazer, que é replicável e é apelativo. Primeiro, o que é que fez e sabe fazer. Segundo, o que é que gostaria de fazer e onde é que há empregabilidade. Porque há muitos que gostavam de continuar a gerir balcões da banca e não existe empregabilidade aí. Não existem oportunidades de mercado. Por isso, compatibilizar entre o que eu sei fazer e onde é que existem oportunidades. Uma vez definido isso, há que definir um next step. Como quem ajuda, vamos comprar um T2 com vista para o mar, na zona de Cacém. Isto, primeira coisa. Depois, fazer um currículo produzido e discriminar no currículo o que é replicável, o que é que pode ser apelativo para quem gostaríamos que nos desse emprego. Um LinkedIn, idem aspas, e depois, de facto,
fazer uma grande lista, não só de empresas de recrutamento que dificilmente contratam pessoas a partir dos 45 e vão hipercomparar candidatos, por isso as empresas de recrutamento a partir dos 45 preenchem um número muito pequeno de vagas, mas depois empresas de forma exaustiva nos novos setores que gostaríamos e arranjar de facto, no fundo, uma base de dados exaustiva grande, em especial de empresas nacionais e empresas pequenas que pouca gente conhece, que é para mim onde está a empregabilidade para pessoas com currículos menos apelativos e com currículos que não têm tanta empregabilidade, e por isso só há uma maneira, é tirar exaustivamente e ao mesmo tempo aumentar fortemente o networking. Mas a ver, e aí até as pessoas serem mais flexíveis a irem para zonas onde há menos gente, onde há mais carências de pessoas. É aí que eu conheço, porque isto é um numbers game. Procurar emprego é de facto um numbers game, que é o mesmo que procurar negócios. Há que fazer um folheto bonito e atirar, e as pessoas só marcam pontos quando têm uma primeira conversa telefónica com um executivo que por acaso até está à procura de alguém próximo daquilo que eu sei fazer, próximo daquilo que eu estaria disponível, e aí tentarmos começar a conversa. Não conheço outra forma senão tentar. O tempo médio de procura de emprego antes do confinamento eram 13 meses, que com o confinamento e com a crise, em algumas áreas, aumentou fortemente. Há alguns profissionais que, quando caem no desemprego, ficam facilmente desempregados 2 anos. E só há uma maneira, que é isto que eu ajudo, a acelerar e agilizar, que é, de facto, um currículo produzido e começarem a tentar interagir por mail e por LinkedIn com um vastíssimo número de executivos, que é um trabalho penoso, um trabalho que exige muito trabalho, basicamente, muita transpiração, como dizia o Sr. Einstein, de forma a que as pessoas comecem a ter um número de entrevistas, comecem a começar a ser entrevistados, e depois já se sabe que por cada 4, 5 entrevistas há uma segunda entrevista para depois haver uma proposta, mas facilmente uma pessoa que cai no desemprego pode ter 6 meses desempregado, um tempo bastante apelativo, mas às vezes 1 ano e meio. Mas isto só há um trabalho, isto é um trabalho de números, e que há que atirar forte e feio, de forma a acelerar o processo de procura de emprego e ao mesmo tempo, de facto, falar com muita gente e ir a muitos eventos em que possa conhecer pessoas com poder para o contratarem, para o desafiarem para as funções onde ele poderia fazer algo. Olha, eu desde já queria agradecer à equipa da Comunica RH e em especial à doutora Cristina Cruz por esta entrevista. Fico à disposição de quem me quiser contactar, é só, no fundo, tenho todo o gosto em agendar com cada uma das pessoas que me contactar uma primeira conversa via WhatsApp, via Teams ou Zoom, ou mesmo recebê-los presencialmente. Eu não cobro primeiras consultas e é uma questão de falarmos, trocarmos algumas palavras primeiro por telefone e depois marcarmos uma conversa com mais tempo. Eu, por regra, recebo sempre as pessoas que me pedem meia hora e depois logo faço ou não uma proposta de serviço, mas tenho todo o gosto em ouvir. Eu trabalho de segunda a sábado, por regra trabalho 6 dias por semana, cerca de 12 horas por dia, faço aquilo que de facto gosto, há muitos anos, tenho tido essa sorte, e se há coisa que me honra é ter hoje já muitos clientes tripetentes em que eu, ao longo destes anos, assessorei-os já pela 3ª vez, ou tenho muitos casais, primeiro eu, depois ela, ou primeiro uma pessoa, depois um irmão dele, e se há coisa que me honra é que tenho ajudado muita gente com sucesso, e alguns a duplicarem os seus salários e alguns a encontrarem um novo desafio que está muito próximo do que eles poderiam ambicionar. Isto é uma das coisas que me honra muito, e de ter seguido uma série de pessoas que são hoje grandes líderes e que eu hoje tenho uma boa amizade com eles e que muito me honra.